Olá! Nessa videoaula iremos aplicar o diagrama tensão versus vida, ou como é conhecido também, diagrama de Røhle. Para isso, nós vamos resolver este problema. Uma barra de aço é submetida a um momento fletor. O aço apresenta uma tensão de resistência à tração de 850 MPa e uma tensão de escoamento de 570 MPa. Em função do tamanho da barra, ela apresenta um coeficiente C tamanho de 0,85 e um fator C carga que depende do tipo de carga, ou seja, momento fletor. Neste problema, iremos considerar os demais fatores C temperatura, C confiabilidade e C superfície igual a 1. E vamos então esboçar inicialmente o diagrama tensão versus vida e posteriormente iremos determinar a tensão de resistência à fadiga para uma vida de 100.000 ciclos de aplicação de carga. Ok? Bom, para iniciar esse problema, nós teremos que aplicar, na realidade, um pouco sobre o diagrama tensão versus vida. O diagrama tensão versus vida, ele é um diagrama que é elaborado a partir de um gráfico como esse aqui, onde nesse eixo nós plotamos o número de ciclos de aplicação de carga, e neste eixo aqui nós iremos plotar a tensão de resistência à fadiga da peça. Para isso vamos usar essas expressões que são fornecidas pela literatura, como por exemplo o Norton, e aplicando isso conseguiremos então resolver o nosso problema. Então, a primeira etapa do nosso problema justamente é esboçar o diagrama tensão versus vida. No nosso caso, então, como eu falei anteriormente, neste eixo aqui iremos traçar a vida em ciclos de aplicação de carga, e nesse eixo, então, a tensão de resistência em megapascal. E para os aços, esse diagrama ele é elaborado a partir de dois pontos que são importantes. O primeiro ponto é este aqui, que corresponde à tensão de fadiga em 1.000 ciclos de aplicação da carga, ou seja, esse ponto aqui é a tensão de fadiga em 1 expoente 3 ciclos de aplicação da carga, e esse ponto de tensão ele corresponde a uma vida de 1.000 ciclos de aplicação da carga, e o outro ponto característico é esse, que corresponde, então, pelo diagrama, esse ponto corresponde então ao limite de resistência à fadiga do material, o SI, certo? E esse ponto, então, ele tem também aqui, ele corresponde a uma vida de 1 milhão de ciclos, ou seja, 1 expoente 6. Ok? São os dois pontos característicos, e quando se trata em esboçar o diagrama, é na realidade calcular esses pontos para que a gente possa posteriormente usar para a definição da tensão de fadiga para uma vida específica qualquer. Ok? Então, para começar então, o nosso problema, ele é uma peça, uma barra, aqui somente um esquema dela, submetida a momento fletor. E essa barra, então, ela apresenta uma tensão de resistência, que é o SUT, a tensão de resistência à tração do material, corresponde a 850 MPa, e a tensão de escoamento do material é 570 MPa. E o esforço principal aqui, momento fletor. Bom, então essas são as condições, e inicialmente nós temos que determinar a nossa tensão de fadiga para 1 expoente 3 ciclos. Ok? Essa resistência, então, o SF arroba 1 expoente 3, ela corresponde, quando nós temos momento fletor,
essa tensão corresponde a esse valor aqui, ó. Tensão de fadiga em 1E3 é igual a 0,9 vezes o SUT do material. Sempre que eu tiver flexão, essa tensão corresponde a 0,9, ok? Se nós fizermos então esse cálculo, 1 expoente 3, 0,9 vezes 850 megapascal, vai nos dar então o valor SF arroba 1 expoente 3 igual a 765 megapascal. Então essa corresponde à tensão de fadiga para a peça para uma vida de 1 expoente 3, ou seja, 1000 ciclos de aplicação de carga. Ok? E na sequência, nós temos então que determinar agora o limite de resistência à fadiga para a peça, é o SE. E nesse caso, para calcularmos isso, nós precisamos usar expressões como essa aqui. A literatura também então apresenta algumas expressões, por exemplo, essa expressão voltada então para os aços, né, em que eu transcrevi ela aqui. Corresponde a essa expressão aqui, ó. Essa expressão ela relaciona a propriedade então da peça com a propriedade do material, né, com que é confeccionada a peça. E existe uma série de fatores, né, que transformam a propriedade material em propriedade peça, certo? Bom, observe então que esses fatores são o C-carga, tamanho, superfície, temperatura e confiabilidade, e S' então, que é o limite de resistência à fadiga para o material com que é confeccionada a peça. Bom, em primeiro lugar, vamos determinar este SE. Se nós pegarmos, por exemplo, o livro do Norton, ele vai lá apresentar lá uma tabela, como essa aqui, transcrita dele, né, em que, por exemplo, ela fornece os valores teóricos do SE' e SF'. No nosso caso aqui, nós vamos calcular para o aço. E há duas condições. Para SUT, tensão de resistência menor do que 1400 e maior ou igual a 1400. E apresenta então duas expressões que permitem calcular o SE. SE' igual a 0,5 do SUT para essa condição e SE' igual a 700 megapascal para essa condição. No nosso caso, como o nosso SUT do material é 850 megapascal, nós iremos utilizar a primeira expressão aqui, ó, que é essa aqui, ó. Ok? Então, vamos transcrevê-la aqui, né, no nosso problema, né? E isso então resulta no seguinte, ó, o SE então, ele, né, nós vamos adotar aqui então para aço, vamos colocar aqui para ficar bem representado, para o aço com SUT menor do que 1400 megapascal, nós temos então essa relação, SE' é igual a 0,5 do SUT. Ou seja, né, como o nosso SUT ele é igual a 850 megapascal, nós chegamos então que 0,5 de 850 resulta num SE' de 425 megapascal. Então essa é a tensão de resistência à fadiga teórica, né, do material com que é feita a peça. Ok? Bom, no nosso problema também foi nos dado que esses fatores, confiabilidade, temperatura e superfície, são iguais a 1. Então nós vamos colocar aqui que eles são iguais a 1. Ou seja, foram ignorados então dessa análise. Ok? E também foi nos dado, né, que o fator tamanho da peça era igual a 0,85. E que o C-carga dependia, ou melhor, depende do tipo de carga que é aplicada. No nosso caso,
é aplicada flexão. E aí, para a flexão, nós podemos também recorrer aí ao livro do Norton para uma tabela como essa aqui, né? Onde para a flexão o fator C carga é igual a 1, ok? Então, vamos colocar lá para a flexão que o C carga é igual a 1. E aí então, fazendo essa multiplicação, 425 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 0,85 e vezes 1, nos dá então o valor SE. Então, para esse problema, o valor SE será igual a 361,25 megapascal. Que é o valor então que nós vamos utilizar para resolver as demais etapas do nosso problema. Com isso, nós esboçamos então o nosso gráfico, né, como foi solicitado no item A do problema, né, colocando então ainda aqui que esse ponto corresponde a 365,25 megapascal. Bom, agora, com essas informações, traçado o diagrama, então, o diagrama tensão versus vida, então, para o aço, ele tem um ponto de inflexão em 1 milhão de ciclos, né? E esse diagrama aqui, né, essa linha entre 1000 e 1 milhão de ciclos, ela corresponde ao que a literatura então chama de fadiga a alto ciclo, né? E corresponde então a uma região onde para os aços eu tenho uma vida finita. Essa vida, a partir de 1 milhão de ciclos, essa linha corresponde a uma vida infinita, ok? E aí nós podemos então utilizar o diagrama, né, para, por exemplo, se nós precisamos projetar uma peça para uma vida finita, nós entramos aqui com o valor da vida e a partir daqui encontramos qual que é a tensão de fadiga que vai ser utilizada no projeto, ok? Bom, vamos então para a próxima etapa, né? A próxima etapa, deixa eu puxar aqui as minhas folhas, né? A próxima etapa então visa utilizar esse diagrama, né, para calcularmos, né, a tensão de fadiga para uma vida de 100 mil ciclos de aplicação de carga. Ou seja, o que nós queremos fazer é isso aqui, ó. Nós queremos, por exemplo, entrar aqui no diagrama, então, nesse nosso esboço, entrarmos aqui, por exemplo, com uma vida N de 100 mil ciclos de aplicação de carga, né? E a partir dela, então, usando o diagrama, nós vamos projetar para cá, mais ou menos aqui então, aí no esboço, né? Vamos projetar e determinar esse ponto, que então será o ponto que corresponderá então à tensão de fadiga né? 100 mil ciclos de aplicação de carga. É esse ponto que eu quero determinar aqui, ok? Para isso então nós vamos utilizar as expressões que a literatura nos fornece, como essas aqui, ó, né? A tensão de fadiga em n ciclos é igual a constante A vezes n elevado na B, onde B representa essa expressão e o A representa essa expressão aqui, ó, ok? Então vamos utilizar ela então para resolver esse nosso problema. Bem, então a solução inicialmente, né, nós queremos calcular essa tensão de fadiga @n, @n, né, e temos que determinar as duas constantes, a B e a A. Inicialmente, nós vamos determinar a constante B, certo? A constante B do nosso problema, então, vou colocá-la aqui embaixo, né, ela representa então 1 sobre log de N1 vezes log de N2 vezes log de SF @1 expoente 3 sobre SE, que são dados do diagrama, certo? N1 corresponde a 1000 ciclos, N2 a 1 milhão, né? A tensão de fadiga corresponde a 765 e o SE 365,25 megapascal. Então, nesse caso, né? Então, neste problema, né, temos que B é igual a 1 dividido por
log de 1000, log na base 10, menos log de 1 milhão, também na base 10, vezes o log. Aqui eu vou colocar os valores também em Newton por metro quadrado. Tensão de fadiga corresponde a 765 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado, dividido por SE, que nós calculamos anteriormente, vale 361,25 vezes 10 na 6 Newton por metro quadrado. Ok? Então, eu poderia ter usado simplesmente aqui 765 e 361,25, mas eu preferi usar aqui Newton por metro, porque na próxima expressão do A é fundamental que a gente entre com essa unidade. Aqui a gente pode simplificar então tudo isso, né? Com isso pode ser simplificado, né? E o log de 1000 na base 10 aqui, ele vale 3, log de 1 milhão vale 6, né? E se nós fizermos esse cálculo, então, o B ele vai ser igual a 1 dividido por 3 menos 6 dá menos 3, né? Vezes, então, o resultado desse log 765 dividido por 361, que é 0,325854, né? Fazendo esse cálculo, então essa divisão, vai nos dar que o B vai ser igual a menos 0,108618. O importante é colocar todos os valores na calculadora, né, para poder resolver o problema. Bom, temos o B. Nos falta ainda calcular o A. Nessa expressão aqui, essa expressão, nós poderíamos então representá-la da seguinte forma. O A ele vai ser igual a 10 elevado na log de tensão de fadiga arroba 1000 menos B log na N1. Ok? Ou seja, colocando já as expressões, os valores nessa expressão, o A é igual a 10 elevado, então, na log de tensão de fadiga arroba 1000, que é 765 vezes 10 na 6. Aqui, então, tem que ser Newton por metro quadrado. Menos da fórmula aqui, então, menos da fórmula, menos. E o B? O B é negativo, então, menos 0,108618 vezes o log de 1000. Log de 1000, que vale 3. Então, resolvendo essa expressão toda, né, nós chegamos então que todo esse resultado que está aqui, ele vai nos dar 9,20 9515 ou todos os valores da calculadora. E aí então, né, nós chegamos a esse resultado. Então, o A ele vai ser igual a 10 elevado então na 9. Opa, passei aqui, desculpe. 10 elevado na 9,20 9515. Desculpe por ter passado as informações aí abaixo do vídeo. Ok? E aí, então, resolvendo isso, 10 elevado a isso, nós chegamos, então, que o nosso A vai ter esse resultado. É um número grande, geralmente, 162. Né? Geralmente é um valor grande. Bom, com essa informação, nós podemos, então, agora, resolver essa expressão aqui, ó.
Ou seja, então, a tensão de fadiga, eu vou novamente colocá-la aqui, a tensão de fadiga arroba, o que eu preciso é 100 mil. Essa tensão de fadiga, ela vai ser igual ao valor de A vezes 100 mil elevado na B, né, que é a variável que nós calculamos. Então, colocando esses valores, tensão de fadiga em 100 mil ciclos de aplicação de carga é igual. O nosso A, então, está aqui ele, 162, vezes 100 mil elevado na menos 0,108618. Resolvendo então, resolvendo essa expressão, nós chegamos então que tensão de fadiga arroba 100 mil ciclos de aplicação de carga é igual a 463,35 Newton por metro quadrado. Ou seja, esse valor então, a tensão de fadiga em 100 mil ciclos de aplicação de carga corresponde então a aproximadamente 463,9 megapascal. Então, esse valor seria o valor então que nós vamos colocar aqui, ó. Então, se eu desejo calcular a tensão de fadiga para 100 mil ciclos de aplicação de carga, ela vai valer então esse valor. Este resultado aqui, então, este ponto aqui, ele será 436,9 megapascal. Ok? Então, por exemplo, se nós vamos projetar uma peça como essa, e o meu projeto requer que seja a peça tem uma duração de 100 mil ciclos de aplicação de carga, lá nas equações de Goodman ou de Soderberg para o dimensionamento dinâmico, nós vamos utilizar essa tensão como sendo a tensão de resistência da peça. Ok? E aí, então, dimensionaremos a peça para que suporte este carregamento. Tá? Que suporte que tenha essa resistência aí. Ok? Só para corrigir aqui é 1, né? E então, esse é o nosso problema. Nós então esboçamos o diagrama tensão versus vida, usando então essas informações que foram dadas no problema, e também, né, determinamos então a tensão de resistência à fadiga